Olá, amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Para mim é madrugada, que eu estou na madrugada, por ser horário bom de trabalhar, ser bem tranquilo. E dependendo do BO, é bom a gente trabalhar de manhã, madrugada, devido ao sossego. Hoje eu vou falar com você a respeito dessa TV Philips 40 PFL 5606D78, sobre a placa da fonte, essa amiga aqui, beleza? Essa TV chegou para mim inoperante. O cliente chegou e falou, ela está inoperante. Beleza. E começando a análise pela placa principal, já que ela estava inoperante, eu até suspeitei da placa principal devido aos sintomas, pois ela tinha os 3.3 volts do standby, mas não tinha o LED do standby e não tinha também nenhum caractere que você pudesse observar. Ela não ligava, não acendia a luz vermelha do standby e por aí. Então eu voltei para a placa da fonte, analisando a placa da fonte, para fazer o teste se a placa está atuante, né, e se era realmente defeito na placa principal, por ela não atuar, já que ela tinha a tensão do standby, 3.3 volts. Fazendo teste na fonte, eu percebi que quando eu fazia o teste na fonte direto, que eu vou fazer com vocês agora, a tensão de secundário estava tudo reduzidas. Por exemplo, o 12 volts estava com de 6 a 7 volts, o 24 volts estava em torno aí de 23, o 24 volts estava em torno de 17 volts. E o blacklight em torno de 65 até 70 volts. As tensões estavam todas reduzidas. E o incrível é que quando eu colocava no 220, as tensões estabilizavam. Elas chegavam aos 24, chegavam aos 12, chegavam aos 110 volts do blacklight. 105, 108 volts do blacklight. Então eu, conforme eu vou mostrar para vocês agora, vou mostrar para vocês o passo a passo dessa fonte. Ela é uma fonte ruim de trabalhar, muito ruim de trabalhar, devido a Philips, ela não dá para você as tensões da fonte. Mesmo no esquema elétrico, com dificuldade eu consegui o esquema elétrico, tá? Mas ela não mostra tensões, ela mostra por nome, por exemplo, o VCC, por nome as tensões. Então você não tem uma tensão base do circuito para você ver do esquema da Philips. É um aparelho muito ruim de trabalhar. Infelizmente eu não gosto de trabalhar com o aparelho da Philips. Ela mostra para você as tensões, o caminho das tensões, mas não lhe dá para você o valor das tensões. E foi uma bucha. Depois eu descobri que o problema está no PFC. E nós vamos conversar agora um pouquinho sobre essa fonte e conversar com você um pouquinho sobre esse circuito PFC, que é um circuito diferenciado na Philips, tá? Então vamos lá. Eu vou só dar arrumar o celular de modo que nós vejamos agora a placa e vamos conversar um pouquinho sobre essa placa e mostrar para vocês o que foi feito nela. Beleza? Vamos lá. Beleza, pessoal, o celular já está voltado para a placa, tá? Deixei dessa posição para que agora daqui para frente nós comece a explicação dessa placa, como você está vendo ela aqui, né? Aí você está vendo, eu já deixei ela numa posição que nós possamos ver ela por completa, tá? Então, conforme você pode ver dessa placa da fonte, ela está na parte dos componentes, a entrada da rede, os capacitores já descarreguei, tá? Para trabalhar nessa fonte, você sempre descarrega o capacitor, né? Então aqui nós temos a entrada da fonte,
nós temos o capacitor filtro. E nessa parte aqui nós temos o circuito PFC, né? Esse trecho aqui, ó, é onde está o circuito PFC. É o que não estava atuando nela. Então o que acontece? No 110 volts, dava uma média de 160 volts, 170 volts nos capacitor. O circuito PFC, aqui você não vai ver pelo celular, mas aqui nós temos um diodo de passagem, o segundo diodo, e o terceiro diodo, que é esse aqui que está no dissipador, que é o diodo do PFC. Quando você dá o power on nessa TV, no anodo desse capacitor, você não está vendo aí, mas eu posso mostrar para você assim. Nesse anodo aqui, ó, no cator desse diodo, vai chegar a tensão de 395 volts a 400 volts. Normalmente é 395. Beleza. Quando eu fazia o teste ligando ela direto, nessa fonte aqui, você vai pegar o power on do standby e vai jampear com o negativo do standby. Normalmente nas outras TV, na maioria, você coloca o 3.3 volts, né, no power on. Essa TV é o contrário, você coloca os 3.3 volts aqui do segundo pino, que é o standby, você jampeia com o negativo, ou usa um resistor de 100 Rs, que é o mais certo para regular a tensão, a corrente. Então, fazendo isso, nós tínhamos no 12 volts, nós tínhamos, como eu falei para vocês, de 6 a 7 volts. No 24 volts, nós tínhamos uma média aí de... No 24 volts, nós tínhamos uma média de 17 volts. E aqui no inverte, nós tínhamos uma tensão média de 65 a 70 volts. Mas isso jampeando, né? Fazendo o teste aqui separado na fonte. Mas na TV, apesar dela estar com os 3.3 volts ativos, sem alteração, ela não tinha sinal de vida nenhum, ela estava totalmente inoperante. Por isso que até veio a suspeita de analisar a placa principal, se não era nela o problema. Até quase condenei a placa, porque estando 3.3 volts aqui, era para ela dar standby. Ela para ela acender o LED do standby, mesmo que não ligasse. Então, nessa TV aqui é diferenciado porque, além dos 3.3 volts aqui da placa principal, ela tem uma tensão aqui de referência, que é através dessa tensão que a fonte entra no standby. E sem essa tensão aqui da referência, ela não entra não acende o standby. Tá? No 220, como eu conversei com vocês, quando eu coloquei ela no 220, né, do nada eu coloquei ela no 220 para fazer um teste sobre essas tensões, se as tensões eram a mesma, tanto em 110 como em 220, já que o PFC não atuava. E quando eu coloquei no 220, para minha surpresa, a TV deu standby. Por quê? Porque no 220, essa tensão secundária, né, do transformador, aqui do transformador principal, ela chegava às tensões normal, ela chegava aos 12 volts, ela chegava aos 24 volts e chegava aos 110 volts aqui do blacklight. Porque essa tensão aqui da fonte, ela subia para 350, para 280 volts, 290 volts, mais ou menos. Com essa tensão aqui em 280 volts a 290 volts, os MOSFET trabalhavam num ritmo que dá conta no secundário aqui que as suas tensões cheguem às tensões de 12, 24 e 110 volts do backlight. A tensão de referência chegando aqui, a placa principal acendeu o standby. Quando ela acendeu o standby, eu falei, opa, estamos chegando no caminho satisfatório. E usando a TV, ela ligou normal, veio imagem normal, fiz todos os testes com ela em 220, né? As tensões todas estavam
operante normal, nada já tinha analisado antes e não tinha encontrado nenhum problema de curto-circuito, né? Na fonte, já tinha analisado todos, as partes secundárias, os diodos secundários, os fotoacopladores, nada tinha achado problema. E no 220 ela funcionava normal, sem nenhuma alteração. Porém com a fonte baixa, mas uma fonte baixa que divide-se 220, chegava aqui 280, chegando aqui 280 volts, quase 300, até 290 mais ou menos. Ela tinha tensão para excitar o transformador aqui a mandar as tensões secundárias nos seus padrões. Então, voltando para o 110, a TV ficava totalmente inoperante. Totalmente inoperante. Não tinha stand-by, não acendia o LED do stand-by, não dava partida, nada. Beleza. Então eu vim para o circuito PFC, porque eu já tinha visto que ele não estava operando. O circuito PFC. O circuito PFC ele funciona nessa TV da Philips por esse MOSFET. Esse MOSFET é o que faz o dreno de polarizar esse parece um transformador chope, mas ele é na verdade um indutor, tá? Ele é um indutor. Quando esse MOSFET está trabalhando, ele gera um campo magnético nesse indutor, elevando essa tensão para 400 volts, 395 a 400 volts no anodo, no catodo desse diodo, tá? Então, o funcionamento dele, além desses dois componentes que são o MOSFET e o diodo, nós temos dois MOSFETs que parecem um transistor BC347, mas é dois MOSFET, que é o Q603 e o Q604. Esses eu vou virar a placa, vocês vão ver, eu vou mostrar para vocês o funcionamento desse circuito PFC pelo outro lado da placa. Então nós temos dois MOSFET de tamanho menores, que é o MOSFET 0160, tá? Ele é 600 volts por 1 amperes, tá? E justamente já para adiantar, esses dois MOSFETs estavam danificados, tá? Esses dois MOSFETs estavam danificados. Vou virar a placa e agora nós vamos ter ela no circuito do lado inverso. Para vocês verem bem ela aqui, ó, vou focar bem no celular, esse circuito aqui que é o PFC, que nós estávamos vendo pelo outro lado. O circuito PFC, como vocês podem ver, é pelo MOSFET, né, principal de chaveamento de dreno. Os dois MOSFET pequenos, que são aqueles MOSFET U603 e 604, que são esses dois aqui, tá? O circuito de componentes associado a esses dois pequenos MOSFET. E aqui está o chaveador. Esse aqui é o CI chaveador, que oscila que manda o sinal de GAT, que é o PWM, para o MOSFET, que é o MOSFET de dreno, né? Então sai o pulso de dreno, o GAT, vem até acionar o MOSFET. Mas até por aí, essa TV me deu uma certa dor de cabeça nesse circuito aqui, tá? Esse circuitinho aqui. Ele é alimentado, deixa eu trazer a fonte para você ver bem direitinho aqui, ó. Ele é alimentado por esse fotoacoplador. Esse fotoacoplador, pela tensão que vem da fonte, da placa principal, que é o pulso, ele vai acender o diodo, né? Diodo LED. Aqui vai ter a corrente de controle desse PFC e ele caminha, tá vendo? Ele caminha aqui, tá? Alimentando esse transistor que é aquele transistor controlador, que é o TL341, tá? O TL341, que controla essa fonte principal, essa fonte aqui, que é aquela fonte de 12 volts, de 24 volts. E caminhando mais à frente, nós vemos ao segundo circuito,
tá? Aí segundo circuitinho aqui, que é outro CI TL431, que faz o controle das tensões, mostra de rede, que reconhece se tem tensão de rede, se a tensão de rede está normal, etc. E do blacklight também, o blacklight. E seguindo o caminho, ele alimenta o GAT desse primeiro MOSFET, que é o 0160, né? E o mesmo caminho segue alimentando o GAT do segundo MOSFET 0160. E a tensão do dreno, do source desses dois MOSFET é quem chaveia o pino 1, manda controla a tensão de entrada do pino 1 desse gerador PWM. Essa tensão do pino 8, olhando pelo datasheet, ela trabalha ativa com 10 volts até 25 volts. Essa tensão aqui no 220, ela chegava normal os 12 volts. No 110 ela chegava aí 10.9, que é a tensão ativa do CI entrar em trabalho. Porém, para esse CI entrar em trabalho, ele tem o pino 1, que é a tensão gerada por esses dois MOSFET, e tem a referência do negativo. A referência do negativo, aqui no pino 5, ela é uma referência feita pelo negativo, que é pelo 2 resistor que tem aqui desse lado aqui, ó. Cadê os 2 resistores? Esses 2 resistores aqui, ó, ele faz a referência do negativo. E o negativo ele tem que estar normal de menos 0.5 volts. Se ela baixar para 0 volts, esse CI aqui já corta. Se ela baixar para 0.1, 0.12, esse CI também já corta. Ela tem que trabalhar de menos 0,5 volts. Menos 0,500 milivolts. Tá? Então ele tem essa referência muito importante, que é o pino 1, a tensão do pino 1, que é o VCC, a tensão do pino 3, do pino 8, que é a tensão de trabalho dele, e a tensão do pino 7, do pino 6, que é aquela referência do menos 0,500 milivolts em média, sendo o trabalho dele. Essas tensões dele chegavam normal e não oscilava. Como essa tensão chegava normal e até aí eu não tinha descobrido que aqui era 2 MOSFET, que eu imaginava aqui como 2 transistores, não tinha chegado o datasheet dele ainda, de cara eu já troquei esse camarada, tá? Eu troquei ele, o PWM, que ele é eu já mostro para vocês o número dele, a numeração, e troquei ele. Trocando ele, para minha surpresa, nada foi resolvido, nada resolveu. Então eu continuei a análise, fazendo análise em todo o circuito aqui ao redor, tanto do MOSFET como do diodo, né, do diodo da alta tensão, do PFC, nada estava em curto, nem tinha alteração. Nos componentes ao redor também não vi alteração, então eu fui ver o datasheet desses 2 transistores, que eu imaginava que era transistor. Chega no datasheet, para minha surpresa, eles são 2 MOSFET. E eu consegui o esquema elétrico dele, mas não o esquema elétrico não indica ele como MOSFET, indica ele como um Q. E a letra Q nós temos na maioria dos esquemas elétricos, que é transistor. A gente já tem o U, que nesse caso aqui, a gente tem o código U. A letra U significa CI, né? Mas nos MOSFET ele indica como a letra Q. E a letra Q nós temos como transistor na maioria dos aparelhos. Então, quando eu fui para o datasheet dele, para minha surpresa, foi que eu vi que é 2 MOSFET. Que é o código dele é o... Deixa eu ver para vocês aqui. O código dele... Opa, que eu tô... Desculpa, gente, desculpa que ao vivo tudo acontece. É o STK 01. Opa, é o STK 01. STK 01
60. E esse daqui, deixa eu ver o código dele para vocês também. É o 5591. É o 5591 PWM. Então, trocando primeiro ele, não deu nada. As tensões dele aqui estavam tudo presente. A tensão de trabalho aqui do VCC chegava normal, que era dos transistores aqui. Nós tínhamos uma tensão satisfatória. E nós tínhamos a tensão também do trabalho dele, que é de 10 a 25 volts. Estava normal de 11 a 13 volts, suficiente para trabalhar. O menos 0 volt estava em menos 1,5. Essa tensão aqui estava alterada. Estava menos 0, quase 1,5 volt. Já sabia que estava errado essa ponta. Muito alta, muito baixa. E chegando a essa conclusão, hoje eu comprei esses dois MOSFET e colocando ele resolvi o problema. Tá? É o restante da fonte, como vocês podem ver, né, o gerador de PWM da fonte principal. Essa aqui é o gerador de PWM e controlador do backlight, né? E aqui nós temos um controle de tensão, deixa eu virar aí para ver, de rede. Esse aqui é o controle de tensão de rede, né? E virando ela mais uma vez para nós finalizarmos, né? Depois de trocar os dois MOSFET e não tendo mais nada alterado, o PFC voltou a atuar. É o que nós vamos testar agora, tá? Eu vou botar o teste aqui para vocês e ligar essa fonte para vocês verem ela funcionando normal, beleza? Ok, como vocês podem ver, já está aí o multímetro, está bem visível, né? Eu já energizei a placa está energizada. E nós vamos agora fazer o teste das tensões, que é os 12 volts, o PFC, começando pelo PFC, tá? Então eu vou usar essa ponta aqui para nós fazer o jampeamento do pino 2 com o pino 3. Que esse pino 2, conforme deixa eu já colocar aqui na fonte, aqui na fonte nós temos, todo cuidado agora é pouco, né? 165 volts, tá? Essa tensão ela só chegava a 153. Quando o PFC voltou normal, mesmo sem ele estar atuando, que ele ainda não está atuando, a tensão melhorou para 165 volts em média. Quando eu jampear aqui o pino 2 com o pino 3, que aqui no pino 2, como você pode ver aí, tá? Nós vamos colocar aqui no secundário. Deixa eu colocar aqui no secundário. No pino 2, olha, no pino 1 nós temos 3.3, né? E no pino 2 nós temos uma tensão de 2.6 volts, quase 2.7. Que essa é a tensão de standby, mesmo. Só que nas outras TV, essa tensão aqui, ela não é presente. Só é presente quando você liga a placa principal. Nessa TV aqui é o contrário. Quando você dá o power on, você liga a TV, essa tensão cai para zero. Tá? Ela cai para zero, que é para armar o power on. Armar a fonte. Beleza, vamos voltar aqui para o primário. Agora temos que ter cuidado, pois a fonte está ativa. Ter cuidado aqui no curto-circuito. Todo cuidado é pouco. E agora eu vou jampear o pino 2 com o pino 3, jogando essa tensão de 2.5 volts ao terra, tá? Quando eu ligo ela, o PFC trabalhando, tá? 389, né? 390. Essa tensão é que depende da rede elétrica, mas o normal dela é 395, a minha rede aqui é um pouco baixa. Mas se a tensão estiver em 127 normal, ela chega aí normal até 400, não pode passar de 400, tá? 395,
Então, como você pode ver, a tensão armou. Com essa tensão, já a rede está em 110 volts. Agora nós vamos medir o 12 volts, vamos medir a fonte secundária, tá? Deixa eu ver onde é que eu vou. Eu vou começar aqui pelo 12 volts, tá? Vou ligar, jampear o pino 2 com o pino 3. E a tensão chegou quase 14 volts, né? Beleza. No 110 aqui, essa tensão estava no máximo entre 6 e 7 volts. No 220 ela chegava a 12 volts certinho. Você vê que ela foi para 14 volts, tá ótimo. Agora nós vamos medir o 24 volts, né? 24 volts. Aqui ela está em 29 volts. Mas o normal aqui é 25 volts, tá? No esquema é 25 volts. Tá com 29. 29 lá e 14 no 12. Ótimo. Vamos para a tensão de backlight. A tensão do backlight está em 86 volts, né? Sem o PC funcionar, no 220 essa tensão ia para quase 110 volts. Para vocês verem que o PFC faz uma função muito importante e tem que atuar. Aí tem que atuar porque sem o PFC a fonte fica invulnerável, bem vulnerável. Tá bom? Então, também a placa está fora da TV, né? Com os LED ligados, o normal dessa tensão aqui, realmente ela é de 100 a 108 volts, tá? Ela estando na placa. Não há necessidade, pessoal, de eu mostrar para vocês a TV em funcionamento, porque após eu colocar ela em funcionamento, aqui tudo vai estar normal, tá? A minha intenção mesmo era mostrar para vocês esse detalhezinho dessa fonte da Philips, desse circuito PFC, tá? Porque nas outras TV eu nunca peguei uma TV com problema no PFC e ela funcionar o demais das fontes. Normalmente a TV já entra em proteção, não funciona. Nessa placa da Philips aqui eu achei interessante, porque ela trabalha com metade das tensões no 110 e no 220 ela chega a funcionar com uma tensão suficiente para funcionar o TV. Então eu achei bacana deixar essa dica com vocês, para você, caso você pegar uma TV dessa da linha Philips, com esse modelo de fonte, esse modelo de PFC, você tem uma base, uma ideia de como chegar ao defeito, já que os esquemas elétricos da Philips são muito ruins de ler, muito ruim de ler o circuito o esquema elétrico da Philips, e sem um esquema elétrico pior ainda, né? E para você ter um pouco de macete sobre essa fonte, que eu dei uma apanhada legal nessa fonte, tá? Apanhei legal. Graças ao esquema elétrico que eu consegui e graças ao datasheet dos componentes, eu cheguei à conclusão que aqui são 2 MOSFET e não 2 transistores de base, coletor e emissor. Tá bom? Fica essa diquinha para você. Boa sorte aí no... Espero que essa dúvida deixe esclarecido para vocês algumas coisas aí de macete dessa placa. Tá bom? E mais uma vez, boa sorte aí no seu trabalho. Espero ajudá-los. Um abraço e até o próximo.